E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Nesse episódio com Denis. Tudo bem, irmão? Joia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Nossa, foi uma o Denis, não só um amigo, mas uma pessoa que produziu em Santa Bárbara do Oeste, teve comércio, ainda tem hoje um trabalho diferenciado. É uma empresa. É uma empresa. Hoje. E a gente às vezes tem essa distinção, né, de comércio e empresa, mas todos são empresários. Denis, muito obrigado por estar aqui, viu? Eu agradeço, uma honra estar aqui, uma honra muito grande. Eu agradeço demais a presença dele, porque fora o Denis ter contribuído com a cidade, também me conhece desde pequeno, né? Desde criança. Eu vim para Santa Bárbara em 1988, foi até um fato interessante que em 87 eu conheci são irmãos da igreja, né? E eu morava na época em Corumbá. E aí eles foram para lá e naquela conversa ele falou, quem sabe um dia a gente trabalhar junto. Selou no céu. E foi interessante que isso foi em 87, isso foi em fevereiro de 87, e eu tinha, ainda para frisar mais ainda, né, que Santa Bárbara era a cidade do estado de São Paulo que mais crescia naquela época. E aí eu falei com a minha esposa falei com a Ana, falei assim, tem a vaga para ir para lá, de repente eu acho que esse é o caminho. E deu certo, nós viemos para cá, na verdade eu fixei residência em janeiro de 88, mas em dezembro de 87 eu estava aqui. Veio para trabalhar onde? Vim para trabalhar na Cotema. Na Cotema, que ainda era lá no distrito de Silos. Quem que te trouxe? O Roberto Carlos. O Roberto que trabalhou, era uma pessoa também bem conhecida, infelizmente faleceu, é uma pessoa bem conhecida, trabalhou muitos anos no mercantil, trabalhou em outras empresas, teve a empresa dele também, é uma pessoa bem conhecida da cidade. E eu me recordo do Denis, da Congregação Cristã no Brasil. Sim. Meus pais são da congregação desde que se conhecem por gente, desde os 12 anos. E lá na Vila Garrido, isso. Eu me recordo, hoje, né, os filhos dele, todos grandes, né, eu também cresci um pouquinho, e eu me recordo desta época, e eu até falei sobre o comércio, que na época ele vai falar daqui a um pouquinho, sobre a Carmil, e hoje uma representação que também é uma empresa aberta. Denis, 88, 87 fixou residência aqui? 88. 88 fixou residência aqui. A cidade de Santa Bárbara, que você se recorda, nós estamos aí há quase 40 anos, né? Eu falo assim que eu gosto da Santa Bárbara que era daquela época, que ela cresceu muito, mas é natural. Era, como estava dizendo, uma cidade que ela, na década, vamos dizer assim, no meio da década de 80, ela era muito expressiva esse crescimento. Ela foi matéria da Veja. Então dizia assim que se não me falha a memória, as 3 cidades do Brasil que mais cresciam, o primeiro era Santa Bárbara, e Santa Bárbara era a primeira do estado de São Paulo. Então, atraiu também isso, né? E a oferta de emprego era muito grande e era uma vida diferente, né? Assim, tudo bem que eu não vou nem falar, mas hoje eu também já larguei, esses tempos atrás, porta do carro aberta, chave, porta de casa aberta e tudo mais. Mas naquela época era normal a gente você largava a porta de casa aberta, portão. Então, em termos assim, e o convívio com as pessoas também era diferente. Eu moro, como eu falo, hoje eu sou muito bairrista, né, por morar no São Francisco já há 30 anos que eu moro ali praticamente. E fez 30 já mesmo. Então, assim, por estar ali, então todo mundo na rua se conhecia, na Rua Timbiras. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem que era. Hoje não, então as pessoas foram mudando, alguns foram falecendo também, mas era interessante assim, esse convívio com as pessoas, né? Então todo mundo sabia quem era todo mundo, você ia, hoje você já não consegue mais ver isso. O jeito interiorano, você disse Corumbá. Corumbá. Mas você nasceu em São Paulo. São Paulo. Então a ideia é mais a agitação da capital. Sim. Aí vem para uma cidade do interior. O que mais você gostava, além desse convívio com o povo da cidade na época? Porque começamos a trabalhar na Cotema. Sim. Começou esse convívio com a Irmandade da Congregação, que Sim. é uma igreja muito amorosa. Sim. Eu me recordo de pessoas da congregação, né, que hoje
já não existem mais só nas nossas memórias, tipo o irmão Oswaldo, que era funcionário público, que dirigia um caminhão. Lembra dessa história? Verdade, opa! Né? E porque eu morava na frente da garagem. Sim, então sim. tinha o irmão Oswaldo, a irmã Lourdes. Lourdes. Aí, né, nós tínhamos a Raquel, a Rosilene, o Edivaldo, né, o Marcão. O Marcão. E hoje só tem a Rosilene. Só a Rosilene. Só a Rose. Ah, e o Marcão. Só que o Marcão tá... E o Marcão, porque ele trabalha na funerária. Isso, é verdade. Os dois só. Ressuscitamos o Marcão. Opa, perdão. Eu tava matando o Marcão. Desculpa aí. Rose, desculpa. Mas por que eu estou dizendo isso? E com todo o amor possível, porque era uma família muito amorosa. Sim, demais. E me marcou uma época que, fora essa questão amorosa, que nós tivemos o velório do Cezinha em casa. Verdade. Que é uma coisa que, eu não sei se na capital era assim, mas não, aqui no interior era normal. E era uma casa que abria as portas para receber todos. Depois de culto e tal. Todos. E eu me lembro do velório. Sim. E aí, muito triste, né? Muito triste. Mas antes de falar disso, eu estava perguntando sobre o que te chamava atenção naquela época, né? Santa Bárbara, assim, o que era interessante, apesar de eu ter vindo de Corumbá, então vamos dizer assim, eu saio de São Paulo em 85, vou embora para Corumbá, fico 3 anos em Corumbá e venho para cá. Então, o choque cultural entre São Paulo e Mato Grosso do Sul muito grande, muito grande. É uma cidade extremamente quente. Eu costumo até brincar, né, que eu estava pedindo para Deus um emprego e que eu queria trabalhar no sul do país. Mas o meu anjo da guarda era meio surdo, ele entendeu? Mato Grosso do Sul. Eu queria frio e eu fui para um lugar muito quente. Era muito quente, mas assim, e lá era difícil porque São Paulo acostumado com... na época não era assim, mas São Paulo a vida era... e até muito tarde, até então. Hoje todas as cidades praticamente vivem 24 horas. Mas São Paulo já estava quase vivendo 24 horas. Eu vou para Corumbá, não tem isso. E eu queria vir embora para São Paulo, eu queria voltar para São Paulo. Passo lá, me acostumo com a vida em Corumbá. Aí tem essa oportunidade de voltar para São Paulo. Eu não queria mais ir para São Paulo. A vida no interior é muito gostosa. Aí aparece a oportunidade de vir para Santa Bárbara. Eu vim conhecer Santa Bárbara, eu desci da rodoviária, que quem vai lembrar era ali próximo da Rua Estreita, não era nem rodoviária, né? Era só um ponto. Porque a minha lembrança de rodoviária é onde é a estação cultural hoje. Então, a estação que era uma ferroviária. Isso, então, mas tinha uma parada de ônibus, agora fizeram, onde está o terminal urbano hoje, sim. Um pouquinho mais para cima tem aquelas outras coisas que fizeram ali como é que fala, tem de saúde, alguma coisa assim, e tinha uma ruazinha que ligava ali, que fecharam agora. Verdade. E era onde também funcionava a venda de passagens ali e tal. Era uma portinha. Isso. Pequeno. E o ônibus parava ali. E eu lembro que eu e minha esposa, nós descemos ali, e aí, onde que era o ponto onde a gente tinha que ir? Na Rua Estreita. Tá bom. Aí eu com o nome da rua, né? Falei, Rua Estreita, cara, não existe isso, né? Aí eu eu fui até a esquina e perguntei pro dono da banca de jornal, que eu não me lembro mais quem que era. Eu falei assim, olha, eu só vi na Rua Floriano Peixoto, assim, aqui no centro. Ele falou, Floriano Peixoto? Aqui em Santa Bárbara? Eu falei, Aí eu já olhei pra minha mulher e falei, pronto, ferrou. O cara não sabe onde é que tô no lugar errado. Aí ele falou assim, não, cara, você deve estar errado, aqui não tem Rua Floriano Peixoto, não. Eu falei, nossa, aí ferrou, né? Parei, olhei assim pra rua, fiquei olhando assim naquele momento, não sabia o que fazer. Aí eu olhei Floriano Peixoto, moça, essa Floriano Peixoto, Rua Estreita. Putz, daí eu fui lembrar também, que era o que tinha me falado. Então eu vi assim, realmente, uma coisa muito de interior, né? Aquele negócio assim, Rua Estreita, o pessoal assim, acostumado, não se preocupar com o nome do lugar realmente, mas o que é? Exatamente aquilo lá, é o costume que tem. Referências, então, né? Exatamente, a referência. O que era a referência? A referência não era a Rua Floriano Peixoto, a referência era a Rua Estreita, por quê? Ela é estreita. Mercados, né? Batajão. Ali era o mercado do SESI ainda, recente tinha fechado o mercado do SESI. Ali na Rua Estreita, sim. Que hoje é o Balan, o mercado Balan. Então, aí eu venho para cá, eu vejo assim, vamos falar assim, em vista do que estava em Corumbá, nossa,
Eu tô em São Adorou. Paulo, né? Tô em São Paulo. E você vê assim, muito diferente, mas aquele ar de interior, aquele ar gostoso de você ver as pessoas, assim, você vê as pessoas na rua se cumprimentando, algo diferente de São Paulo. E já tô falando isso aí, tô falando que como eu tô aqui há quase 40 anos, né? Tô desde 88 aqui, então... Mas é uma coisa que já era diferente em São Paulo. As pessoas se cumprimentam em São Paulo, aqueles que se conhecem. Que até uma parte disso, uma tia minha, eu já fazia tempo que morava aqui, a minha tia morando em São Paulo, eles moram até hoje em São Paulo, minha tia perguntou, a sua cidade tem prédios? Nossa, aquilo... Eu olhei para minha tia e falei assim, tia, infelizmente tem. Por que infelizmente? Eu falei, porque a cidade ela tá se verticalizando, ela está perdendo o amor. Antes todo mundo se conhecia, agora as pessoas já não se conhecem. A senhora conhece todos os seus vizinhos do prédio? Ela olhou para mim e falou assim, é verdade, não conheço. Falei, então... Mas eram poucos, né? Eram poucos prédios na época, sim, né? Sim. Na época eu me recordo que eram uns 4, 5 prédios, né? Se tivesse isso aí, né? Quando eu vim para cá, né? E eu me recordo dessa parte que você está dizendo, até mesmo voltando à história da prefeitura, eu morava na frente da garagem. E eles davam um café da manhã para eles, bem simples, né? Era um leite com Toddy, era um pãozinho e tal. E meu tio Aparecido, falecido também, saudoso tio Cido, faleceu faz pouco tempo. Cidinho, né? Cidinho da Vila Brasil. Ele vinha lá e conversava e passava esse jeito de interior. Mas você veio para trabalhar na Cotema. Ficou quanto tempo lá? Eu trabalhei, acho que 4 anos na Cotema. 4 anos, de 88 a 92. Aí eu saio em 92, acho que foi no final do ano 92, foi isso? Acho que foi no final de 92, aí nós compramos a Carmil. A Carmil. Carmil. A Carmil veio de uma oportunidade ou uma ideia mesmo de empreender? Veio de uma... É assim, o meu sogro muda para Santa Bárbara e meu sogro e minha sogra mudaram para cá, aí meu sogro queria fazer alguma coisa. E ele ventilava, como ele tinha comércio em São Paulo, acabou fechando o comércio, ele tinha um bar-restaurante, e ele queria fazer alguma coisa para cá, ele queria ter um comércio. Aí ele falou, eu quero material de construção. Eu falei, putz, eu não entendo nada de material de construção. Ele falou, mas do que você gosta? Eu falei, eu gosto de carro. Ele falou, mas loja de carro, eu não entendo muito de carro e tal. Eu falei, não, a gente vê alguma outra coisa. E apareceu a oportunidade de comprar Carmil. Ele que foi ainda, e foi muito interessante, porque na época eu tinha ido na Carmil para fazer o serviço e fui muito mal atendido pela Carmil, pelo o Jamil Dash, que é uma excelente pessoa, mas aquele dia ele não estava no dia legal. Aí ele esse que me distratou, e eu até falei assim, eu saí e falei, não, beleza, falei, nunca mais eu entro nessa loja. Realmente eu não entrei na loja para comprar nada, eu entrei para comprar a loja. Aí meu sogro, nós acertamos, eu saindo da Cotema, aí compramos, interessante que eu trabalhei uns 4 anos na Cotema e fiz um acordo com eles, e na época eu saí com um acordo, e hoje não, hoje é diferente, né? Mas não, pagaram tudo para mim, e o meu tempo de Cotema foi para comprar o telefone dela. O telefone da Carmil? O telefone da Carmil. Caramba! O telefone da Carmil. Era muito caro o telefone. Muito caro. Então uma indenização, eu não sei assim, não sei precisar em valores, mas era muito dinheiro. Sim. Eu lembro que foi assim... Nossa, eles compravam... muitas pessoas compraram terreno com telefone, né? Sim, o vizinho de frente, o falecido Michel Maluf, que era em frente a Carmil na época, o Michel Maluf, ele vivia de vender telefone. Ele teve muito tempo ele mesmo falando, aí eu falei pra ele, na época ele queria alugar um telefone pra gente, eu falei, muito caro. Aí meu sogro falou, não, vamos ficar só com esse telefone aqui, e a gente só tinha telefone na loja, não tinha telefone em casa. Mas assim, na época com a loja, ali foi assim, pra mim foi o divisor de águas, né? Aonde era mesmo a loja? Era na rua? Na Inácio Antônio. Na Inácio Antônio. Inácio Antônio. Chamava Carmil? Carmil Acessórios. Por quê? O nome? Era Carlos e Jamil, que era do Carlão e do Jamil. O Jamil Deschen, o Mancha. Bem conhecido também, o Carlão também, os dois, o Carlão teve comércio muito tempo, teve farmácia, eram pessoas bem conhecidas, só que nessa época o Carlão já tinha vendido a parte dele para o Jamil, o Carlão gostava de empreender muito, então o Carlão fazia muita coisa, o Carlão ele não queria ficar preso só naquilo lá, ele queria fazer mais coisas. Aí o Carlão
foi fazer as coisas dele e o Jamil ficou com a loja. Eles são vivos ainda hoje? Os dois são. E era na Inácio Antônio com... Inácio Antônio, entre a Floriano Peixoto e a General Osório. Vizinho do prédio que tem ali. Quem conhecer também, quem vai lembrar que é dessa época, o Mercante. O Mercante é bem em frente, né? Verdade. A Autoelétrica Mercante, do falecido Genésio, do seu Henrique Mercante. Hoje está lá o Paulo, ainda está lá, o Paulo e o Tiago Mercante, que é filho do Genésio. Você estava dizendo sobre o preço do telefone. Sim. Hoje é impensável imaginar que o chip você pega de graça. Sim. O valor que era. E a comunicação, eu fico pensando, nós hoje tem a expressão caiu a ficha. Caiu a ficha. Né? Que é uma expressão que muitas pessoas não entendem. Né? Não sabe. Acha que não sabe nem dizer o que é o caiu a ficha, né? Você tinha parente de São Paulo, usou muito orelhão azul? Nossa! Que tinha uma diferença, para quem não lembra dessa época, tinha o orelhão laranja. Laranja e o azul, que era o DDD. Que era o DDD. E tinha também a possibilidade de, na Telesp, sim, fazer ligações na Telesp. Na Telesp, que era na Duque de Caxias. Duque de Caxias. Na frente de onde era o Baquim. O Baquim. Baquim. Uma parte até sobre o orelhão azul. Onde tinha o orelhão azul? Nessa época eu morava no Santa Rita, quando eu vim para cá, e eu tinha que vir onde era o antigo mercado do César, que só ali tinha o orelhão, o azul. Eu tenho uma lembrança de outro local perto da ferroviária. Sim, lá embaixo. Aí tinha também na frente da Telesp. Da Telesp. Só que da Telesp eu não lembro o que aconteceu. Aquele orelhão sempre vinha com problema. A gente reclamava, ia lá no final de semana. Então fecharam a Telesp, vou lá embaixo, uso o orelhão lá. Ia tentar usar, não estava funcionando. Aí eu descia ali e usava lá. A gente ficava esperando, né? E era aquele plá, 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 uma ficha atrás da outra, né? E você já colocava muitas, né? Sim. E na hora de ir embora você apertava o gancho para voltar. Era. Uma lembrança interessante sobre isso eram as filas. Sim. Eu morava na rua 15 de novembro e perto da delegacia. E se você fizesse uma ligação, a pessoa que ficava atrás ficava impaciente. Porque você ia tentar conversar e a pessoa não deixava. Não, né? não, então, ele queria falar. Começava a namorar, ia ligar uma coisa e outra. A pessoa atrás ficava, mas ficava assim, né? Namorando. Outro fato interessante também, eu tava ligando para São Paulo para falar com a família, que toda a minha família mora lá até hoje. Então tô eu, a esposa e o filho que mora em Americana hoje, a minha filha já está em São Bernardo. E eu recebi uma proposta de emprego no orelhão. No orelhão? No orelhão. Ela estava conversando, então eu estava no telefone conversando, e tô lá, conversei com a minha irmã, não sei o quê. E eu até então, nessa época era projetista de máquinas, que eu trabalhava na Cotema, que era a minha profissão. E aí tinha um cidadão atrás, que ele estava esperando lá para atender, para usar o telefone também. E ele foi muito interessante. Na conversa, aí ele parou, ele deixou a pessoa aí. Ele falou, não, pode ir lá, eu preciso conversar com esse rapaz aqui. Eu fiquei olhando para ele, eu não conheço você, né? Como assim? Então, eu trabalho com isso, tal, não sei o que. Ele me ofereceu, ele falou assim, não, você é um cara que você desenrola bem, você fala bem e tal. Eu falei, cara, não sirvo para isso. Falei, não sirvo. Não vou trabalhar como vendedor, não, você vai ver, cara. Falei, não. Deu 4 anos, compra a Carmil para poder trabalhar. Que aí eu trabalho com comércio. Surgiu a parte do vendedor. Mas só para finalizar a parte dos orelhões, uma coisa que veio na mente, sabe? Faz muito sentido, mas por que tinha um envelopinho na ficha? Porque a ficha era de metal. Sim. E a ficha não ia só limpar, já estava certo. Não, mas não é. É porque na verdade ela vinha na embalagem com envelope e vinham 5 fichas. Uma cartela. Isso, vinha a cartela. Então o que você fazia? Era o jeito de você comprar a ficha, você comprava, me dá uma cartela. Entendi isso. Você comprava porque era um gasto desnecessário na minha cabeça, você embrulhar uma ficha. Era muito mais fácil você deixar uma ficha e, sei lá, um dia eu pergunto para alguém da época qual que era a ideia de embrulhar a ficha. Vamos dizer assim, quando você comprava, estou falando de São Paulo para cá, eu não lembro de acontecer isso, mas em São Paulo, quando você comprava a cartela de ficha, ela era mais barata, você ganhava alguns centavos. Então, mas eu acho que o ato de você embrulhar a ficha Sim. na produção, que até nós, ainda que tivesse máquina,
mas você aumentava até o custo, custo. da produção. Porque se você só faz lá, acho que era prensado, né? A ficha. Porque aí tinha os MacGyver que tentava fazer as fichas. enganar, né? Não sei se na época tinha. Mas, tinha. Né? A ficha... Era tanta fantasia de você colocar uma linha, depois puxar de volta. Falei, como que vai conseguir? Porque era um caminho que a ficha fazia dentro do orelhão, né? Você está falando de ficha, aí eu vou contar porque meu tio fazia ficha telefônica. Meu tio trabalhava na fábrica que fazia ficha telefônica. Caramba! Era da própria Telesp? Não, era uma outra empresa. Era uma empresa lá em São Paulo e ele fazia. Daí eles tiveram que mudar a ficha, porque a ficha ela tinha dois rasgos atrás, que eram aqueles 2 rasguinhos para ele poder a ficha entrar no lugar certinho. Eles mudaram porque era a mesma ficha que usava nos fliperama. Aí então mudaram a ficha nossa para ela ser com 2 rasgos atrás e 1 na frente. Mas tinha um outro detalhe também. A ficha ela tinha que custar mais barato que uma moeda. Que ninguém fala hoje de preço de moeda. Mas para você cunhar uma moeda, ela tem um custo. Então, o material que era feito a ficha telefônica, que é Zamac, que é antimônio, né? Você sabia disso como que é? Zamac. É um outro nome chamado de antimônio. Sim. Então ele tem que ser mais barato do que a moeda. Mas tinha uma época que a moeda ela não valia nada e o pessoal pegava a moeda e fazia os rasgos da moeda. Só que o peso da moeda era diferente. Então você colocava, a moeda passava direto. Era esse vamos dizer assim, por isso que a moeda ela foi daquele jeito, ela era de Zamac, para ter o peso certo e cair ali e ela dá certinho. Se ela fosse mais pesada, ela passava. Que interessante, né? A cada ideia de negócio, a gente vai tendo problemas que vão sendo resolvidos e depois se tornam negócios mesmo. A gente até pode falar depois de fazer uma ponte do macarrão. Se der tempo ainda. Se der tempo ainda, né? Essa ponte de macarrão. Mas, assim, a questão de você depois ter ido trabalhar na Carmil e ter ficado por muito tempo no comércio, Fiquei 10 anos com o comércio. 10 anos. Era o Denis da Carmil. Denis da Carmil. Aí eu costumo brincar com todo mundo, né? Porque quando aí aconteceu de o comércio não dar certo, eu fechei o comércio e aí eu fiquei, o que eu falava... Deu certo. Deu por 10 anos. Sim. É que chega um momento que é uma fase da vida. Né? Exatamente. É o que as pessoas costumam falar assim, eu estava até comentando outro dia, um rapaz falou assim, ele novo, ele falou, não, eu vou ter que recomeçar a vida de novo. Eu falei, cara, eu só recomecei 4 vezes a vida, recomecei de novo com 57. Então, quer dizer, não tem essa de você querer recomeçar. Sim. Então, a Carmil foi um recomeço, fecho a Carmil, recomeço de novo. E o interessante é que daí eu saí da mídia, que daí a gente falava, né? Não era mais conhecido. E cada vez que eu saía de casa, a Ana falava, vai no mercado. Eu vou no mercado. Encontrava alguém que fazia tempo que eu não via. O mercado para mim era... Não voltava para casa. Não voltava para casa. Né? Não chegava com a mistura. Não. E, Denis, na época você chegou a atuar junto à CISB, alguma coisa? Eu fiquei... Na CISB eu trabalhei... Lembra quem era o presidente da CISB na época? Na época teve vários, né? E assim, na época que eu lembro, Hector, que foi assim quando eu ajudei o pessoal da CISB, que eu falei assim, eu não tenho tempo hábil, porque eu também já tinha uma atividade na igreja. Sim. Então eu não tinha muito tempo para poder fazer, para poder desenvolver na CISB. Mas todas as reuniões que tinha na CISB, foi a época que foi implantado a Zona Azul em Santa Bárbara. Zona Azul. Aí o pessoal, os comerciantes ficaram muito bravos. Que ano que era isso? 80... Você não, 90 e... 3, 4? Eu acho que foi 96 ou 98 que foi implantado. Sim. Aí o pessoal, mas ficaram muito bravos. Teve comerciante, aí eu, infelizmente, com meu sangue espanhol, né? Eu também dava uma exagerada da coisa lá. Eu lembro que um dos comerciantes foi lá na hora, falou, eu paro o carro na porta da loja, eu bati palma. Eu falei, aí você quer reclamar que o pessoal não compra em Santa Bárbara, mas porque você para o teu carro na porta da loja, em vez de você deixar para os outros. Eu falei, eu fazia questão de parar o carro longe do meu comércio, que era Carmil, brigava, entre aspas, com o meu sogro, para ele não parar na porta da loja, também, nem do outro lado da rua, para longe, para lá na esquina. Não, para na esquina, deixa o pessoal vir e parar aqui na porta da loja. As pessoas têm que ser bem-vindas no lugar. E as pessoas não entendiam isso. E a Zona Azul, você não cobra para parar na rua, para estacionar na rua.
você cobra para organizar a rotatividade. Exatamente. Que eu sei que tem que pensar no custo também para não afugentar quem vai comprar, mas hoje se você for no shopping você paga. Né? Na época eu até reclamava, essa época de Assisbe, eu reclamava muito com o pessoal, falava assim, sabe o que eu acho interessante? O pessoal está falando que vai colocar a Zona Azul aqui em Santa Bárbara, mas o barbarense sai para comprar em Americana e ele paga a Zona Azul lá, ele não reclama. Falei, então é só explicar o porquê. É a rotatividade. Daí eu falei, é exatamente o que você faz. Você para o carro na porta da sua loja, que você mora a 200 metros da sua loja. Desculpa. Para quê? E fora daí os funcionários, porque aí os funcionários também queriam parar. Mas aí ficou o tempo na Carmil e passaram alguns prefeitos, algumas coisas aconteceram no centro, que eu falo que esse programa a gente tem muito a ideia de trazer essas histórias, né, em relação à cidade, as coisas que aconteceram. Você acho que teve alguma história com alguns prefeitos, lembra? Sim. Dos prefeitos pedindo votos lá no centro? De quem? Quais prefeitos você lembra, assim, naquela parte mais ativa na época que você era comerciante ali? Adilson Basso teve, Zé Maria, o Álvaro Guimarães. O Álvaro Guimarães tem até uma história bem interessante, e depois o Mário Reis. Assim, os que eu lembro bastante. O Álvaro teve uma coisa muito interessante. Eu nem sabia que o Álvaro tinha Guimarães no nome. Eu lembro como Álvaro Corrêa. Álvaro Corrêa, perdão. Álvaro Corrêa. Tá. Perdão. Álvaro Corrêa. Eu achei que fosse um nome no meio. Não. É Álvaro Corrêa. Eu estou fazendo confusão com o estádio. Não é Álvaro Guimarães? Não, é que agora nós estamos tentando tombar o Antônio Lins Ribeiro Guimarães. É isso, né, produção? Aí nós tínhamos que fazer alguma coisa na prefeitura e nós que eu falo era eu e mais uns irmãos da igreja, nós fomos lá para resolver algum problema. E aí eu comecei a conversar com o Álvaro, e uma coisa que tem muito do interior que a gente não vê mais isso em São Paulo, né? Eu cheguei para ele e falei assim, Álvaro, enquanto o Denis, quando acontecer alguma coisa que não for gente de quem, né? Que é aquele costume que as pessoas do interior costumam falar, você é gente de quem, né? Porque ele quer saber qual é a sua família. Verdade. E aí, te avaliar. Exatamente. Gente de quem? Isso é muito bom, pô. Isso aí. Aliás, bom que eu digo para contar história, muito ruim porque é alvo de preconceitos e segregação. Isso aí assim, ficou muito... Como eu já estava acostumado com isso, então eu não ligava, né? Mas foi bem interessante, porque daí o Álvaro ele veio e abriu assim o mapa assim, em cima da mesa e falou assim, então eu vou fazer isso aqui porque você está falando. Porque eu falei para ele, olha, na Central não comporta mão dupla. Falei, não dá, meu, ali vira e mexe, aquele negócio de eu saio da loja para poder ir no mercante, que era o vizinho de frente, ou pegar um carro do outro lado da rua, olha para um lado e esquece de olhar para o outro. Então era normal, né? Porque, cara, era muito perigoso isso. Diversas vezes eu quase fui atropelado. Aí eu falei para ele falou assim, não, então ele abre o mapa, a hora que ele abre o mapa, eu olhei e falei, meu Deus, o que você vai fazer, Álvaro? Ele falou, então vou mudar as mãos das ruas. Eu falei, você está preparado para não ser mais prefeito? Você está preparado para acabar essa vida? Ele falou, Denis, eu não quero nada disso, o que eu quero é que realmente a cidade fique bem. Porque, na verdade, nós tínhamos acidentes, quase acidentes, e era as ruas vamos falar assim, as ruas, cidade interior, nós estamos falando de uma cidade que mais de 400 anos, é isso? Não, 200 mas anos. Foi feita para carroça. Exatamente. Nós temos hoje um pouco mais de 200 anos. Então vamos pensar nisso aí, as ruas, 1818, né? A rua estreita está dizendo o que era uma rua onde transitava somente carroça. Você pega as ruas do centro aqui, a maior parte, você vai ali para cima ali da Vila Aparecida, Rua 4, que era tudo por nome, aquelas ruas. Sim, ali. Por número, né? Por número, Presidente Vargas, lá, você começa a ver aquele pedacinho, as ruas elas são estreitas. Então era o quê? Era exatamente para transitar somente carroça. E o centro era paralelepípedo? Paralelepípedo. E não faz assim, acho que
as 2 décadas que cobriram o paralelepípedo. Tudo. Porque até em muitas cidades ainda tem a parte histórica que é deixada, né? Sim. E aí eu falei para ele falou assim, não, Denis, eu quero deixar alguma coisa que realmente para a cidade poder andar. Então foi muito interessante, daí ele veio e me chamou para ir na prefeitura, ele passou isso aí, ele falou, olha, vai ter uma audiência na prefeitura, nós vamos falar sobre isso. Você vai lá. Eu falei, tá bom. Eu não dei muita importância, porque eu falei, cara, eu sou de fora, não adianta, né? E dias antes ele veio lá e ele falou, Denis, quarta-feira na prefeitura, eu te espero lá, primeira fila. Eu falei, Álvaro, ele falou, Denis, eu não estou te fazendo o convite, eu estou te intimando. Ele falou, por quê? Você é uma pessoa que não é da cidade, você conhece outros lugares, e é isso que a gente precisa de exatamente dessas ideias diferentes. A gente precisa mudar esse comportamento da cidade. Que as pessoas elas têm que entender como que funciona. Porque, Santa Bárbara não é aquela Santa Bárbara que eu vi em 88. Vamos dizer assim, foram 4 anos só, dizendo, né? Assim, 4 anos depois, já era uma Santa Bárbara diferente. Eu já estava ali no centro, 10 anos depois, já era muito maior. Quer dizer, então você vai vendo assim que vai mudando muito a dinâmica da cidade. Ela vai crescendo muito, ela vai alterando tudo o que era. Então querendo ou não, a gente, gostando ou não, que nem eu estou falando, né? Que eu gostava da Santa Bárbara como era, mas gostando ou não, é progresso. Sim. E aí foi para audiência pública. Foi para audiência pública. Para conversar sobre a mudança das ruas da cidade, que eram rotina há décadas do pessoal. Era impensável, né? A Avenida de Silos, ela subia. Ela era mão dupla ainda, na verdade. Era mão dupla. A Floriano Peixoto, a rua estreita, ela descia. Rua 15 descia. A Rua 15 descia. Ainda quando eu vim para cá, se não me falei embora, era o contrário. Ela subia. Ela vinha da estação de trem para cá. Se alguém dormiu naquela época e acordar agora, cuidado com você. Não, totalmente diferente. Sem contar que eu posso até falar, né? Não muito tempo atrás eu entrei na 15 da contramão, né? Me lembrei, deu aquele déjà vu, nossa, 15 de novembro, calma aí, né? Pra cá. E Denis, daí a parte de trabalho, congregação, Santa Bárbara te acolheu, os amigos foram surgindo. O que fazia de hobby aqui nessa cidade? O que tinha para fazer? Porque fora os amigos, a gente, acho que você se recorda do começo do shopping, né? Sim. Mercado Sé, né? O Sé. Mas antes, que nem eu sempre fui sócio do União Barbarense, que era assim, o pessoal que era com menos condições era barbarense, o pessoal mais rico era Esporte Clube Barbarense, que até hoje eu não sou sócio, porque recurso ainda não deu. Mas a gente tinha no clube, jogava futebol, e você, né, nunca foi nunca clube teve tempo, né? Não, clube nunca foi. Assim, eu sempre fui muito voltado ao trabalho mesmo, à família, mas aos trabalhos sociais da igreja também, fazia bastante coisa, né? E na cidade, uma das coisas, voltando aos prefeitos, que estava me esquecido, o Romaninho, o meu pai, quando ele vinha para cá, ele ficava maravilhado de ver a cidade com as sarjetas pintadas, né? Verdade. Nossa, meu pai... Esse detalhe? Ele amava, ele falava assim, eu falava, muda para cá, pai. Ele falou, não, aqui não tem 25 de março, porque ele gostava da 25, aqui não tem 25 de março. Não, pai, ele falou, mas ele vinha aqui, ele se maravilhava com isso. Ele se maravilhava. Então eu vejo assim, era uma época onde era bem cuidado também, né? Cuidava-se bastante, mas... a parte onde assim, o meu lazer mesmo ia nos parquinhos levar as crianças, que era essa época mais antiga, então lá no Panambi, isso, no Dulce ali, né? No Dulce ali, e ali os parques mesmo, o IPES veio bem depois, né? Veio bem depois. Porque era uma cidade que ainda, né, que a gente não tinha, ainda hoje precisa melhorar muito essa questão. Sim. Do entretenimento. Mas era uma parte que ainda não tinha. Não. Seus filhos estaram em escolas públicas em Santa Bárbara? O Rodrigo, ele começou no Pica-Pau, né? A Carol, eu não lembro, acho que a Carol não foi no Pica-Pau.
Acho que os dois foram por ali, depois estudaram no Inocêncio Maia, no Gabriel, aí teve toda aquela mudança, ensino, tem que cada um para uma escola, tudo, mas a maior parte, assim, até o ensino médio, os dois foram no ensino público. Depois passaram, cada um fez alguma coisa, e na escola, na época do Inocêncio Maia, também teve uma atividade legal lá, que eu fazia parte da APM na escola, então é algo que precisava, eu acho que as pessoas elas têm que ajudar as escolas, elas têm que acabar com esse medo de, não, só reclama, né? Verdade. Só reclama. Então, é o papel que eu acho que os vereadores fazem e tem que fazer, que é um que eu admiro muito. Isso tem que ser feito, então vamos fazer. Então tem que mostrar o que tem que ser feito. Mas as pessoas não se omitirem a isso. Viu? Se eu tenho que fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Então você tem que ir e não só ficar de braço cruzado, reclamando. Então. Não, peraí, vamos Participava da APM? Participava da APM da escola, do Inocêncio Maia. E é interessante porque quando a gente se aproxima da escola, a gente percebe, né, a carência que lá tem de pessoas que queiram contribuir voluntariamente. A PM sempre passou lá, né, para você fazer uma doação. Em casa nós todos estávamos em escola pública, a gente não tinha muitas condições de colaborar, mas até hoje meu filho estuda em escola pública, sempre estudaram, e a gente sempre entende essa necessidade de fazer aquela contribuição, porque também é importante para que a escola melhore. Mas eu até falei da ponte de macarrão aqui durante a minha fala, porque, Denis, você não só como uma pessoa que teve comércio, hoje tem empresa, mas você sempre foi uma pessoa que aceitou desafios, né? Sim. Quando você foi estudar com seus filhos até. Foi. Essa história é uma história que eu sempre comentava em casa, falava, olha, o Denis, né, tem uma energia imensa, foi fazer edificações. Fui fazer edificações. O que aconteceu? Eu ainda quando era garoto, era jovem, estava fazendo ensino, seria um ensino médio, né? Na época eu morava em São Paulo e eu estava fazendo edificações em São Paulo. Aí eu sofri um acidente e foi exatamente num período de provas. Aí eu perdi essas provas e eu não consegui mais ficar no curso. Então eu tive que parar, eu desisti do curso e era ainda numa escola em São Paulo que lá era... São as ETECs hoje, né? Então na época era bem conceituada, que era o Getúlio Vargas lá no Ipiranga. Só que eu perdi a vaga, como eu fui reprovado, então você perdia a vaga. Eu perdi a vaga, não consegui mais. Eu tentei, mas não. Aí fui lá, levei tudo que eu tinha por causa do acidente, mas perdeu, infelizmente. Você perdeu tempo hábil de fazer isso aí e ficou nessa Acabou, eu me frustrei, me formei em mecânica depois, fiz técnico mecânico, mas eu sempre gostei de edificações. E aí, acho que foi em 2010, se não me falha a memória, o Rodrigo, meu filho, e a Carol, os dois, pai, vamos fazer... Ele veio e falou, pai, eu quero fazer... O que você acha de fazer edificações? Eu falei, pô, legal edificações, eu gosto. Falei, eu fiz, ele falou assim pra mim, você faz comigo? Eu falei, eu faço. Não, mas você faz mesmo? Eu faço. Não, vai lá e paga. Ele falou, não, eu vou pagar, porque se daí você não fizer, eu vou brigar com você. Não, eu vou forçar. Não, eu falei, tá bom. E aí nós fizemos o vestibulinho, e eu passei. Caramba, ele não passou. Concorrido, né? É concorrido, ele não passou. E eu passei em 4º lugar no vestibulinho. Caramba, você estudou? Eu estudei. Eu me formei em técnico de edificações. Então, mas você estudou para fazer o vestibulinho? Você se preparou? Ou foi com o que Deus deu? De verdade, eu não estudei. Eu fui com o que Deus deu, aquilo que eu tinha feito. Só que eu impunha muito tanto para o Rodrigo como para a Carol, para os dois estudarem, mas eu não estudei. Mas assim, alguma coisa eu... Aí a Carol passou? A Carol passou e ela fez... só que ela não fez edificações, ela estava fazendo têxtil. Ela fez têxtil. E o Rodrigo não passou, ele ficou frustrado. Eu falei, bom, eu não vou fazer, né? Não, você vai fazer. Eu me formei em técnico de edificações. Que legal. Eu era o tiozão da sala. Quantos conhecimentos, acho que se divertiu muito, né? Bastante. Foi muito legal. Hoje, infelizmente, né, o EAD é uma realidade, o ensino à distância, mas Sim. Como é gostoso a troca, a conversa, né? E olha que eu fiquei aqui pensando em fazer uma linha de raciocínio que interessa para a cidade, né? Mas eu estava pensando, falei, nossa, aqui uma particularidade para quem é da congregação,
a Congregação Cristã no Brasil surgiu no Brasil em 1910. Né? Deveria ter podcasts regionalizados, porque eu ficava aqui lembrando tantas histórias do irmão Eduardo, de tantos aqui, só que não teria interesse total para a cidade, só mais específico. Então, por isso que acabei não levando. Mas como é bom lembrar de pessoas daquela época, né? E você me faz lembrar dessas figuras icônicas. Chegamos no nosso tempo de 40 minutos. Muito obrigado pela entrevista, por ter vindo aqui conversar. Sempre falo que as entrevistas elas vão se reforçar de maior importância com o passar do tempo. Claro. Né? Porque a gente sabe que as pessoas elas carregam muitas histórias e quando elas têm essa energia para contar, vira material histórico. Legal. Deixa um recado para o nosso povo de Santa Bárbara do Oeste aí. É uma terra amada o que eu amo em Santa Bárbara é que ela realmente me acolheu e eu me considero barbarense. Quando as pessoas falam mal de Santa Bárbara, como eu já ouvi barbarense falar, eu muda daqui. Na época eu trabalhava na Cotema, alguns falavam, não, muda de Santa Bárbara, muda, porque Santa Bárbara é uma cidade muito acolhedora. Gosto, amo Santa Bárbara, não me vejo morar em outro lugar. Eu não me vejo morar em outro lugar. Eu espero que Santa Bárbara, espero que as pessoas elas tenham essa consciência, que elas cada vez mais elas possam lembrar disso, que Santa Bárbara é uma terra muito acolhedora e que as pessoas têm que dar valor no lugar. Perfeito. Denis, muito obrigado, Deus abençoe. A você que chegou até aqui, curta, compartilhe, comente para que possamos chegar até mais pessoas. Até o próximo Personagens de Santa Bárbara do Oeste.